Boa noite, companheiros. Está começando aqui mais um programa Tição, programa de preto, programa do Coletivo de Negros João Cândido. Hoje nós estamos transmitindo aqui pelo site da COTV, cotv.org.br, transmitindo o programa em decorrência, né, de uma punição que a Causa Operária TV e a Rede Causa Operária sofreu do YouTube, né? Então nós vamos ficar um tempo sem postar os nossos programas no YouTube, né? Por um período, nós vamos retornar e vamos utilizar aqui a Causa Operária, o nosso site cotv.org.br. Então chamar todo mundo a conhecer o site, entrar no site, né? E também difundir aí para os seus contatos, manda aí nos grupos de WhatsApp, manda para todo mundo, né? O cotv.org.br para você acompanhar todos os programas da Rede Causa Operária que vão estar sendo transmitidos aqui ao vivo pela cotv.org.br. Então nós vamos falar mais, inclusive, sobre essa nova punição, nessa nova investida contra a liberdade de expressão, e também, né, discutir e mostrar, né, essa nova maneira de você ter acesso ao conteúdo da Rede Causa Operária. Então, manda para todo mundo, está começando aqui o programa Tição e vai ser transmitido nessa semana pela cotv.org.br. Bom, companheiros, hoje no programa Tição nós vamos debater dois temas da semana, né? Um dos temas que foram bastante veiculados na imprensa capitalista, né? E em setores da esquerda, né? Também com um certo ar de triunfalismo, que é o tema da suposta, né, descriminalização do porte de maconha realizado pelo STF. Então, nós vamos comentar esse tema. Inclusive, o STF estabeleceu, né, a quantidade que poderia ser que vai balizar todos os tribunais, né, e as delegacias para dizer se o indivíduo era um traficante ou não. O próprio STF estabeleceu essa quantidade. Vamos discutir esse tema, né, porque boa parte da esquerda acha que isso daí é uma coisa muito interessante, muito boa, né, mas nós vamos ver que não é bem assim. Também vamos debater um pouco sobre a Justiça Federal, que mandou, né, apagar, ou melhor, né, remover do público, né, tirar do acesso ao público, né, não tiraram do canal, mas tiraram do acesso ao público, vídeos, né, de policiais em podcasts, né, surgiu esse fenômeno que são os podcasts policiais, né, onde o pessoal, esses policiais militares, dos mais variados tipos de polícia que tem no Brasil, que tem muita polícia, né, onde eles vão lá para falar, né, dentre papo de pescador e também para contar os seus, muitas vezes, os crimes que eles cometem, utilizando-se, inclusive, do próprio Estado. E a Justiça mandou tirar 13 vídeos, né, desses canais, alguns canais com mais de 1 milhão de inscritos, né, e nós vamos comentar sobre esse tema específico, né? Tá aí o nosso título, o título do programa de hoje, que não fale, faça. Quer dizer, você não pode comentar, você pode fazer, mas comentar é um perigo. Bom, vamos falar sobre esse tema e também destacar a crise que se estabeleceu no Quênia, né? Onde uma ampla mobilização popular derrotou o presidente que queria aumentar impostos, né? Para pagar a dívida externa, né? Mostrar a política. Essa é uma verdadeira política de neoliberal, né? Que você aumenta o imposto para pagar a dívida externa do país, né? Numa população já esmagada pelo imposto. Então, vamos tratar desse tema. Mas antes, vou pedir para você que você pode contribuir com o nosso canal. Você já pode aí mandar, inclusive, para as pessoas conhecerem aqui é o cotv.org.br, onde vai ter acesso a toda a programação
né, livre de qualquer censura, toda a programação da rede Causa Operária que vai estar aqui na cotv.org.br. Então, você manda para todo mundo, participe, e você pode doar também para a Causa Operária, para a COTV, por tem várias maneiras de você doar, você pode mandar aqui pelo seu Live Pix, inclusive tem um QR Code aqui na tela, você pode mandar aí o seu Live Pix e contribuir aqui com o nosso canal para manter, né, o canal, e também você pode tornar-se membro aqui, só você acessar a funcionalidade que está aqui abaixo da sua telinha para você tornar-se um membro. Então, mande aí o seu Live Pix, contribua com a Causa Operária TV para que ela possa ampliar a sua programação e fortalecer, inclusive, né, contra a política de censura que domina o Brasil, né, e também boa parte do mundo. Bom, antes da gente entrar nesses dois temas principais, falar aqui um pouco sobre três figuras, né? Esse mês de junho é o mês de nascimento de três figuras importantíssimas da cultura brasileira, três negros, né? Da maior importância, todos eles do século XIX, né? Primeiro deles, Luiz Gama, Luiz Gonzaga Pinto da Gama, né? O grande patrono, vamos dizer assim, da abolição da escravatura, o iniciador, né? Da campanha abolicionista, uma pessoa com uma história fantástica, né? Luiz Gama nasceu em 21 de junho de 1830 e foi escravo, né, vendido pelo pai, né, pelo próprio pai, que era branco, aos 10 anos de idade, né, e permaneceu analfabeto até os 17 anos. Né, ele veio trabalhar aqui na região de São Paulo, Campinas, né, dos 10 aos 17, só depois dos 17, em contato com estudantes da Faculdade de Direito, né, ele aprendeu a ler e se tornou um intelectual de grande porte brasileiro, né, e também um dos grandes poetas da sua época, um dos expoentes do romantismo, né, e também exerceu a profissão de advogado, né, ainda que essa profissão de advogado ele exerceu sem conseguir o diploma de advogado, né? Na época era muito complicado para ele conseguir esse diploma, mas ele frequentou a Faculdade de Direito lá de São Francisco, passou muito tempo nas suas bibliotecas, foi um grande estudioso, né? E foi um dos grandes defensores dos escravos, inclusive dentro da justiça brasileira daquela época, né? Conta-se que o Luiz Gama teria libertado mais de 500 escravos, né? Porque inclusive, ele foi um dos pioneiros a utilizar uma lei no Brasil, né? No Brasil, aquela lei para inglês ver, né? Daí, inclusive, vem dessa lei a, a expressão para inglês ver, foi a lei de 1831, né? Que proibia o tráfico de escravos no Brasil. Só que essa lei, que veio da pressão internacional também, ela não era aplicada de maneira, quer dizer, não existia a lei, mas o tráfico de escravos continuava, né, desde o tráfico transatlântico quanto o tráfico interno, né, dos escravos que vinham da região norte, da região nordeste, que porventura ainda tivesse, que vinha para São Paulo. E o Luiz Gama usava essa lei para libertar os escravos, né? Do Luiz Gama, aquela famosa frase, né? O escravo que mata o seu senhor, seja em que circunstância for, né? Mata sempre em legítima defesa. Ele era uma pessoa odiada pelos latifundiários, pelos escravocratas, né? E ele foi também um dos grandes republicanos brasileiros. Ele foi parte do Partido Republicano, né? Ele é membro do Partido Republicano, inclusive o Partido Republicano tinha, naquela época, né, no século XIX, escravocratas e abolicionistas, tudo dentro do mesmo partido, que eram republicanos, e o Luiz Gama estava lá, né, lutando contra os escravocratas, naturalmente. Também ele se destacou no âmbito
do jornalismo. Ele fundou jornais e trabalhou em diversos jornais, para diversos jornais, né? Da imprensa de São Paulo da época e de outras também, né? Inclusive ele criou um jornal satírico, né, chamado Diabo Coxo, um dos primeiros jornais que tinha também ilustração, né? Teve uma duração pequena esse jornal, mas foi um jornal importante, né, na história da imprensa brasileira, e também foi um dos grandes poetas brasileiros, né, da poesia lírica, inclusive, né, chamado Orfeu de Carapinha, né, que aludia aí o poeta grego e também o cabelo do Luiz Gama. Bom, quer dizer, o Luiz Gama foi uma figura assim gigantesca do século XIX, né? Ele morreu em 1882, né? Antes da abolição, portanto, ele não pôde ver a abolição, a causa que ele dedicou toda a sua vida. No entanto, outras pessoas continuaram, né? Diz até que no enterro do Luiz Gama, né, conta-se essa história, né, que se juntaram lá várias pessoas importantes, escritores, né, e outras pessoas, como, por exemplo, Lúcio de Mendonça, se não me engano, estava presente nessa ocasião, e outras pessoas, Antônio Bento, né, e outras pessoas que juraram, né, se dedicar à luta contra a escravidão, né, fizeram esse juramento no enterro. O Raul Pompeia, por exemplo, grande escritor, né, e outros que fizeram o juramento de lutar contra a escravidão, né, de só parar quando a escravidão estivesse efetivamente acabada. E que aconteceu, né, se criou, né, continuou a luta do Luiz Gama, e a campanha da abolição só fez crescer, né, nesse período. Bom, então destacar aqui a figura do grande Luiz Gama, né. O Luiz Gama tem uma obra gigantesca de escritos republicanos, escrito anti-abolicionistas, satíricos, né, e também da poesia lírica, né, e também foi uma das grandes figuras políticas do século XIX. Bom, destacar então Luiz Gama e destacar já partir para uma outra personalidade da maior importância, né, contemporâneo do Luiz Gama, embora mais jovem, que foi nada mais, nada menos do que o bruxo do Cosme Velho, né, como ficou conhecido, o Joaquim Maria Machado de Assis, o grande escritor Machado de Assis, que nasceu em 21 de junho de 1839, né, e morreu em 1908. O Machado de Assis, também mulato, como o Luiz Gama, filho de ex-escravos, né, como também o Luiz Gama, compartilham essa trajetória, vindo de baixo, né, mas o Machado de Assis trilhou aí uma carreira um pouco diferente como escritor e como também funcionário público, né, característica que era própria da sua personalidade, como dizem, uma pessoa mais retraída, né, como o Machado de Assis. Mas o Machado de Assis, ele é considerado, né, o introdutor do realismo no Brasil e uma das maiores literaturas da língua portuguesa, né? O Machado de Assis é um dos grandes escritores mundiais de todos os tempos, né? E um dos grandes escritores e um dos maiores escritores, né? Um dos maiores mestres da língua portuguesa. Então uma, é um gigante, né? Das letras brasileiras e da língua portuguesa em geral, né? Bom, o Machado de Assis, pela sua característica, né? O Machado de Assis, ele começou muito de baixo, também muito pobre, mas ele foi galgando alguns cargos, né? Primeiro como tipógrafo,
Depois começou a escrever, publicou as suas primeiros poemas, né? Depois alguns contos e romances importantes, foi adquirindo um certo conhecimento, mas um certo reconhecimento, né? Já em vida ainda, inclusive. Mas ele teve também uma atuação como funcionário público. Ele sempre foi um funcionário público, né? Digamos assim, conseguiu essa colocação, um funcionário público relativamente alto, né? Trabalhando na administração do Estado, né? E levando para e passo a sua carreira como escritor, né? E também o Machado de Assis vai ser uma das pessoas, né, que vão trabalhar aí para introduzir a Academia Brasileira de Letras aos moldes da Academia Francesa, né, como a gente falou, inclusive, na semana passada. E o Machado de Assis sempre pesou contra ele, né, uma suposta, né, apatia em relação à escravidão, que não é verdadeiro. Machado de Assis, em vários textos, embora de uma maneira sutil, critica profundamente a escravidão, né? Embora ele não tenha sido um homem político, quer dizer, um militante, como foi, por exemplo, o próprio Luiz Gama, mas ele foi, sem dúvida, uma das vozes e uma das grandes vozes que se levantaram contra essa infame instituição, né? Então, destacar aqui o Machado de Assis. O Machado de Assis também entrou novamente aí na imprensa, né? Justamente porque foi, digamos assim, descoberto nos Estados Unidos, redescoberto, não sei, ou descoberto, né, nos Estados Unidos, por conta de uma resenha que foi feita de um livro dele, que foi feita por uma norte-americana, né, que leu e fez uma resenha favorável ao livro do Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas, destacando, né, a qualidade, que é um livro muito extraordinário, e isso daí gerou um interesse, inclusive nos Estados Unidos, de publicação do livro, né? Ele saiu pela Penguin, né? A obra do Machado em inglês, e então voltou aí a ser comentado também aqui no Brasil, o Machado de Assis. Então tá aí mais um gigante da cultura negra brasileira. E, por último, destacar um outro gigante que também nasceu em junho, né? Esse ainda mais moço, mais jovem do que os dois anteriores que eu falei, que é nada mais, nada menos do que João Cândido Felisberto, pessoa que dá nome, que é o nosso coletivo de negros, coletivo João Cândido. O João Cândido nasceu em 24 de junho de 1880 e faleceu em 1969, né? Quer dizer, você vê que o João Cândido ele nasceu em 1880, quer dizer, a escravidão acabou quando ele tinha 8 anos de idade, né? E ele vai ter uma importância central na luta do povo negro no período pós-abolição, né? Você teve o período da grande vitória, que foi a abolição, mas você teve o pós-abolição, e o João Cândido é uma peça essencial da luta do negro no pós-abolição. O João Cândido, né, foi nada mais, nada menos a pessoa que, como marinheiro, né, entre aspas, um simples marinheiro, filho de ex-escravos, o João Cândido liderou a maior revolta armada da Marinha Brasileira que jamais aconteceu, né, que foi conhecida, né, como a Revolta da Chibata, né? A marinha, os marujos, né, da Marinha Brasileira, muitos deles negros, ainda recebiam castigos físicos na Marinha, né? E os soldos baixíssimos, quer dizer, eram tratados assim quase como escravos, né? De fato, pela Marinha Brasileira. E o João Cândido, junto com muitos companheiros, organizaram, em 1910, um acontecimento extraordinário, logo após as eleições, né? Teve eleições presidenciais em 1910,
vencido pelo Marechal Hermes da Fonseca, né? E o João Cândido e outros marinheiros organizaram uma grande rebelião, né? Exigindo o aumento do soldo, tratamento, né? Correto, tratamento igualitário para todos, né? O fim total e completo, né, da punição violenta, né? Como, por exemplo, a chibata que existia para punir os marinheiros ainda em 1910, né? Principalmente os negros, sobretudo os marinheiros negros, né? Evidentemente. E essa revolta que aconteceu em 1910 colocou o Estado brasileiro como um todo, né, digamos assim, de joelhos diante do almirante negro, né, o João Cândido ficou à frente dos principais navios de guerra da época, o São Paulo, Minas Gerais, né, os encouraçados, que a Marinha Brasileira tinha comprado da Inglaterra. Eram navios gigantescos e poderosíssimos, né, além do Cruzador Bahia, e ele liderou mais de 2.000 homens, né, nessa verdadeira revolta da chibata, inclusive apontando os canhões para a sede do governo do Brasil, que na época ficava no Rio de Janeiro, né? E bombardeando, ele chegou a bombardear, eles deram 3 tiros de aviso, né? E falou, ou acaba com a chibata na marinha e aumenta o soldo, ou não bombardear as cidades do Rio de Janeiro, né? Isso daí virou uma crise profunda do Estado brasileiro, né, que tentou reagir, mas não conseguiu reprimir, e o Estado brasileiro teve que se ajoelhar e acabar, né? O Congresso passou uma lei acabando com esse tipo de punição, né? Aumentando o soldo e estabelecendo a anistia para todos. Bom, depois os marinheiros foram traídos, né, pelo Estado brasileiro, que não anistiou-os, pelo contrário, puniu todos eles de uma maneira brutal, né? Totalmente brutal. O próprio João Cândido foi aprisionado na chamada Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, né, que era uma prisão militar, e da cela que ele estava, com mais de 18 pessoas, só ele sobreviveu, né? Eles estabeleceram uma tortura que foi o seguinte, a cela era muito pequena, com pouca ventilação, né, num calor imenso, e eles tacavam água com cal dentro das celas, né? E as pessoas morreram ali asfixiadas e o João Cândido foi o único sobrevivente. Você pode imaginar o terror, né, que foi isso daí. Fora outras coisas horríveis que eles fizeram contra essas pessoas, né, que se levantaram em armas contra a opressão. Mas a importância, né, o significado dessa rebelião do João Cândido e dos demais é muito importante para a história da luta política dos negros brasileiros e da luta pelos direitos democráticos também em geral, né? Bom, destacar então essas três figuras, né, importantíssimas aí da cultura brasileira, e já vamos emendar aqui no nosso tema propriamente. Só antes, dar uma boa noite aqui aos companheiros Liv de Marco, né, e Ana Rodrigues também, que estão aqui no nosso chat. Bom, primeiro, já destacando, né, questão do STF. Então, o STF se reuniu nessa semana para tratar da questão da maconha, especificamente, né, ou a descriminalização do porte da maconha para uso pessoal. Bom, esse caso aí começou em 2015, já lá se vão 9 anos, né, que era um caso que aconteceu em São Paulo, onde o indivíduo entrou, né, com um processo no STF, dizendo que o consumo não afronta a saúde pública apenas do próprio usuário. E o STF, nesse processo, julga o artigo 28 da Lei de Drogas, que estabelece determinadas penas para quem
porta drogas, né, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Bom, o que o STF vem definindo? Dá para perceber que a decisão do STF ela é totalmente contraditória em si, né? É uma espécie de remendo assim que eles fizeram legislativo. Bom, mas o final é o seguinte, que o STF decidiu, né, descriminalizar, entre aspas, entre muitas aspas, o porte de maconha, especificamente de maconha, para consumo próprio, né? Então, não, mas ao mesmo tempo que supostamente ele descriminalizou, né, ou seja, o porte de maconha, especificamente, para uso próprio, no Brasil, até uma determinada quantidade, que nós vamos falar já qual que é essa quantidade, segundo o STF, não é crime mais, né? Mas é um ato ilícito apenas, cuja questão é a punição, no caso, né, uma punição de tipo administrativa e não penal, né, não pena de prisão, né? O STF julgava se esse artigo 28 era constitucional ou se não era constitucional. Bom, o artigo 28 da Lei de Drogas fala o seguinte, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa de curso educativo. As mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas, destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, né? E também, né, para determinar se a droga estivesse a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, mas na lei não fala sobre qual que é essa quantidade, né? Mas fala que o juiz tem que prestar atenção à quantidade, ao local e às condições que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes dos agentes. Você vê que a lei, ela já estabelecia aquilo que o STF julgou e estabeleceu de novo, né? Uma coisa meio despropositada, né? Mas, segundo o STF, não é mais crime o porte de maconha especificamente, né? Eles deveriam explicar por que eles decidiram só sobre maconha especificamente, porque na lei, veja só que é um retrocesso em relação à lei também. É uma coisa importante, que a lei, propriamente dita, a lei, o artigo 28, ela não fala de maconha, ela fala de qualquer droga. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, não fala qual. Só que o STF agora já retrocedeu a lei, já falou que não. Só é passível desse tipo de pena aqui, advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa, quem tiver com droga. Quem tiver com maconha, quem tiver com outras drogas, já não vai cair mais no artigo 28. Uma coisa extremamente absurda, né, de se tratar. Mesmo porque a lei já é bem clara, estabelece, né? Qualquer pessoa que tiver com droga, seja ela qual for, porque a lei não especifica que droga é. Tiver com drogas para consumo próprio, a pessoa não está cometendo um crime, mas com penas alternativas. Não tem pena de prisão para quem é usuário de drogas no Brasil. Mas já o STF, a título de melhorar a situação, piorou, porque agora ele estabelece que é só a maconha. As outras não está estabelecido. Bom, outra coisa que os ministros trataram, né, sobre esse tema, e claro, esse debate apareceu lá, né, o pessoal falou, mas por que só maconha, né?
que vai ser, mas o ministro Gilmar Mendes é que estabeleceu a tese de que não, é só a maconha, e a maioria ficou junto, né, da posição do ministro Gilmar Mendes, né, inclusive o relator, que era o Barroso, que estabeleceram esse preceito de que se trata apenas da maconha e não das drogas em geral. Então, nós estamos vendo aqui que o pessoal está comemorando, mas na verdade, né, aparentemente que nós tivemos aqui um retrocesso em relação ao problema da lei de drogas. Bom, o STF estabelece uma espécie de descriminalização, né, do porte só de maconha, né? Quer dizer, não está cometendo um crime quem porta até determinada quantidade de maconha. No entanto, que é uma contradição, né? Se não é crime, por que que a pessoa vai ser julgada e vai, inclusive o STF estabeleceu, né, que embora não seja crime, se for pego, a droga será apreendida e ele vai responder, né, com essas medidas alternativas que eu citei aqui, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Bom, mas se não é crime, por que que a pessoa vai prestar serviço à comunidade? Ou é crime ou não é crime, né? A lei estabelece que é um crime, no caso, né? A lei de drogas de 2006, né, que é a lei 11.343, lei de tóxicos. E no artigo 28 estabelece essa diferenciação entre o usuário, né? Então, para o usuário, aquela pessoa que, a princípio, né, ela está prejudicando apenas a si própria, sua saúde, no caso, não tem pena de prisão, e sim outros tipos de pena, penas alternativas, que é advertência, prestação de serviço, medida educativa, programa ou curso educativo. Mas já o STF diz que não é crime, no entanto, a pessoa vai ser submetida mesmo assim a essas penalidades. Bom, aí vem a outra coisa, a outra parte, né? Que é a parte do estabelecimento da quantidade que o indivíduo pode ou não ter para ser considerado um usuário. Também é uma coisa, é uma artificialidade, né? Total, porque da onde que o cara tirou que se tem X é consumo, se tem Y é venda. Claro, se o cara está com 1 tonelada é uma coisa, mas por exemplo, o STF estabeleceu, sabe-se lá por que que eles estabeleceram isso, 40 gramas. Então, eu não sei que estudo que foi feito para estabelecer que se você tem 40 gramas é porque você é um usuário, mas se você tiver 55, aí não, aí você já está vendendo drogas. Você é um traficante, né? É uma coisa totalmente arbitrária nesse sentido, né? Por que 40 gramas também? Ninguém sabe, né? Mas o mais importante não é nem isso, né? O mais importante é que estabelecer esse tipo de coisa não é tarefa judiciária. O judiciário não tem que estabelecer os determinantes da lei. Todo mundo sabe disso, né? Quem deve estabelecer os determinantes da lei não é o judiciário, mas é o legislativo. Mas o judiciário, o STF fala assim, enquanto o legislativo não legisla sobre o caso, sobre a quantidade, porque na lei não fala a quantidade, né? A lei só diz que é preciso diferenciar um do outro e o juiz e as circunstâncias é que vão dizer se um indivíduo é usuário ou não. Quer dizer, não fala de quantidade. Embora diga que a quantidade é uma das características que tem que ser analisada. Só que o STF estabeleceu a quantidade como parâmetro principal, ou talvez até o parâmetro único. Tem mais de 40 gramas, traficante. Tem menos de 40 gramas, usuário. Bom, o que pode tornar também um problema, né? Se não ter essa demanda é um problema, porque, em geral, como que nas delegacias as pessoas classificam. Você está com 30 gramas de droga, qualquer droga no caso,
Você é uma pessoa de classe média, branco, etc., é usuário. O outro está com 20, é pobre, miserável e negro, é traficante. É assim que era feito no Brasil, né? Tanto que saiu uma pesquisa recente que fala exatamente isso, né? Que em São Paulo, cerca de 31 mil pessoas pretas e pardas, elas foram enquadradas pela polícia como traficantes em situação em que semelhante ou idênticas, né? Em que brancos foram classificados como usuários. Então a situação é a mesma. O cara está com a mesma quantidade, num lugar parecido, similar, mas um é classificado como traficante e outro como usuário. Bom, dá para ver que essa demanda aí do STF não vai ajudar muito nesse caso aqui, porque é que acontece. Bom, e outra coisa também que o STF determinou é é, que haja uma campanha, né? Uma campanha contra as drogas. Inclusive, veja só, não é que o STF só está fazendo as vezes aí do legislativo estabelecendo as características particulares da lei. Porque na lei de drogas não fala isso, né? Por exemplo, a lei de drogas não fala de 40 gramas, fala nada de quantidade. Mas o judiciário estabeleceu que é 40, embora não esteja na lei, mas é 40. Por quê? Ninguém sabe. Só eles poderão explicar, né? Bom, e outra coisa, os ministros também decidiram pelo descontingenciamento de verbas do Fundo Nacional de Drogas, isso é, permitir o uso desse recurso, né, para a promoção de uma campanha massiva destinada aos jovens sobre os malefícios do consumo de droga. Quer dizer, eles decidiram, primeiro eles introduziram elementos na lei. Segundo, eles decidiram o que o governo tem que fazer, o governo federal tem que fazer. Praticamente, quer dizer, eles legislaram e eles executaram ao mesmo tempo, né? Bom, dá para perceber que isso daí não é bom, né? Obviamente, né? Embora as pessoas tenha gente aí que acaba indo no barulho da grande imprensa, né? Porque, lógico, o STF usa esse tipo de demanda também para se fortalecer, né? Diante da opinião pública, pelo menos da opinião pública de setores esquerdistas que acham isso daí extraordinário. Então, a gente vê, já tinha a lei já falava isso, o STF foi lá e falou que não, é só a maconha. E o pessoal acha que eles foram extremamente progressistas, né? A lei já é ruim, lógico. A lei não é boa, mas o que o STF fez também não é bom, né? E legislou, né? Executou e também estabeleceu a quantidade, né? Que tem que ser para ser considerado um traficante ou um usuário. Bom, então estabelecer esse debate, obviamente que o STF procura apoio para a sua política, né? Inclusive apoio nos setores esquerdistas, né? Porque eles têm dificuldade em ter apoio em setores da direita, né? Da direita bolsonarista, por exemplo. É muito, muito complicado para a política do STF. Então, eles procuram se apoiar em setores esquerdistas, identitários, etc. e tal. Então, o julgamento, obviamente, que tem isso daí. Mas, do ponto de vista real, teve avanço nenhum para a luta democrática do povo. Nós precisamos exigir a descriminalização de todas as drogas, né? Obviamente. Tem que tirar o pessoal da cadeia, né? Esses 40 gramas aí de droga que o STF estabeleceu, só isso daí já teria que tirar milhares de pessoas da cadeia, né? Porque tem milhares de pessoas que foram presas com menos que isso daí, consideradas traficantes, né? Eu tenho que tirar esse pessoal da cadeia, né? Para mostrar como que é essa questão.
E, obviamente, que o STF não está fazendo nada de progressista, efetivamente, nesse caso. Então, é preciso continuar uma campanha, né, em defesa dos direitos democráticos, contra o encarceramento em massa e contra a política repressiva, né, de guerra às drogas, que, na verdade, é uma política de guerra contra a população pobre, a população oprimida no Brasil. Então, teve muito show, mas, na verdade, o resultado aqui é pífio. Bom, destacar esse tema e, brevemente, destacar um outro tema aqui que a gente falou, que é o tema dos policiais aí dos policiais militares que apareceram aí na cena nesse boom dos podcasts, né? Então, surgiram muitos podcasts e vamos dizer assim, dos ramos dos podcasts é o ramo dos policiais, né? Então, tem podcast que só recebe policial, né? A gente consegue ver aí os cortes aí nas redes sociais, onde o pessoal vai lá e conta lá os casos, né, de abordagens e ocorrências que eles teriam realizado. E nesses quadros você vê coisas aberrantes, né, absurdas, né. Então, por exemplo, tem policial falando que torturou pessoa, policial falando que matou pessoas, né. Tem um caso num policial de São Paulo que ele falou que foi na casa de uma mulher grávida, chutou ela, chutou a barriga dela, falou que ia matar, e o cara contou isso daí com a maior tranquilidade, e supostamente ela devia para ele. O outro, aí já não foi num podcast, né, foi numa aula, suposta aula de um cursinho, mas que caiu nas redes sociais também, e ele ficou relativamente famoso, onde o cara ensinava lá como que você tortura uma pessoa na viatura, né, você pega o cara, joga dentro da viatura, joga o gás de lacrimogênio ou outro gás, né, e fecha a viatura e deixa ele lá dentro, né. Por exemplo, dentre outras coisas que esses indivíduos aí afirmam nesses podcasts, muitas coisas, né. Também muita coisa a gente pode dizer que não são verdadeiras, né, mas tem muita coisa que é verdadeira e expressa e mostra, né. Isso daí é interessante porque mostra o que são essas forças de repressão brasileira, né, como que é a mentalidade dessas pessoas, né, como é a mentalidade da própria instituição, né, porque não é apenas a pessoa, é a instituição, né, como um todo, né, e o que eles efetivamente, o que eles fazem, né. Eles mostram, né, em tom triunfal, né, mas para quem está assistindo fica bem claro o que é aquilo ali. E bom, isso daí começou, né, teve um certo "sucesso", entre aspas, porque é uma coisa impactante, você vê uma pessoa, por exemplo, um indivíduo aí, ele denunciou, entre aspas, né, mas para ele estava falando uma coisa extraordinária, né. Mas é uma denúncia também, não deixa de ser, que o BOP mata pessoas à facada, né. Então ele foi num podcast e falou com a maior tranquilidade que o BOP vai lá na favela, em operações, e mata as pessoas à faca. Bom, matar à faca evidentemente que é tortura, né, e é assassinato, porque obviamente, né, execução, né. E ele falou isso num podcast, um ex-policial. Quer dizer, uma denúncia, embora ele para ele não para ele seja um motivo de orgulho, aparentemente, né, mas também serve como denúncia de um crime, que deveria inclusive ser investigado. Bom, dentre muitas outras coisas que o pessoal conta nesses podcasts aí, das suas ações. Bom, aí o que aconteceu? A Justiça Federal pediu para excluir, desses canais no YouTube, são vários canais, né, 13 vídeos, né, desses vídeos mais impactantes, esse que eu falei da faca, né, do cara que falou que o BOP mata a faca, e outros vídeos de pessoas falando, né.
que bateram, que até que mataram pessoas. A Justiça Federal pediu a suspensão desses vídeos. Então, os vídeos estão nos canais, mas não podem ser acessados, né? Não conseguem ser acessados pela população. Isso, supostamente, por quê? Segundo a Justiça Federal e o Ministério Público Federal, esses podcasts estão promovendo o discurso de ódio, né? Então, o discurso de ódio não pode. Quer dizer, o pessoal, eles não falaram assim, não, vamos investigar todos esses policiais que vão nos podcasts falar, né? Que utilizaram, inclusive, se utilizaram do Estado, né? Do poder do Estado para praticar atos ilícitos. Não, isso aí eles não se preocupam, né? Ninguém falou assim, vamos investigar se o BOP mata pessoas a faca ou não. Não, também isso aí não, para eles não tem nenhum problema isso daí. O problema é você expor isso daí nas redes sociais para as pessoas verem e ouvirem, né? Isso aqui é o problema, né? Inclusive pode atuar contra eles, né? Contra o Estado, porque mostra o caráter reacionário, violento, né? E criminoso muitas vezes dessas ações e de organizações repressivas, né? Bom, aí a justiça pediu então a remoção, a censura, né? Desses relatos que eles estão tratando aí nesses podcasts, mas não fala nada, por exemplo, sobre os crimes em si que eles teriam confessados ter realizado. Como esse que eu falei do cara que falou que torturou, espancou uma mulher grávida porque devia a ele, por exemplo. Que é um crime isso, né? Que ele confessou ao vivo em um podcast e outras coisas. Até o secretário de Segurança de São Paulo já foi nesses podcasts, né? Como o Derride, falar coisas sobre as ações, né, dele na PM. Tem muita coisa de mentira também, né, de todos eles, mas... Bom, a questão o problema não é o que eles fizeram, o problema é o que eles falem, não pode falar, né? Então tá aí mais uma vez, né, a política de censura, né, e mostra bem para que serve a censura, para esconder o problema, né? Não é para proteger ninguém, é para esconder. Aqui o caso que o Estado percebeu que isso daí não é bom, né? Os policiais ficarem relatando esse tipo de coisa, né? Que eles façam para o Estado não tem problema nenhum, mas relatar isso daí para um público amplo, não pode. Isso aí é problema. Então, essa é mais uma posição aí a Justiça Federal agora mandou suspender os vídeos. Então, só destacar esse tema, né? Quer dizer, pode fazer, mas não pode falar. É, é uma questão importante de defender. E também outra questão, que é discurso de ódio, né? Nós não podemos ficar apoiando a censura por motivo de discurso de ódio, né? A esquerda gosta de apoiar isso daí, mas isso daí é um tiro no pé, como se diz, né? Mesmo porque defender o Hamas, por exemplo, ou defender qualquer outro grupo que lute, por exemplo, contra a opressão, isso daí amanhã pode ser classificado, ou hoje mesmo, é classificado muitas vezes como discurso de ódio, né? Então, nada de apoiar essa questão de censura por discurso de ódio. O pessoal tem que ter a liberdade de falar o que bem entender. E no caso dos policiais, se eles cometeram, não é você não tem que tirar o vídeo, suspender o vídeo. Se o indivíduo está falando aí cometeu um crime, utilizando-se do poder do Estado, cabe ao Ministério não tirar o vídeo. Se é um caso que tem algum similaridade, que o Ministério investigue se é o caso ou não, se aconteceu ou não, né? E não tirar o vídeo, que é absurdo, né? Quer dizer, vamos tirar o vídeo, mas não vamos investigar nada. É absurdo. Então, destacar esse tema rapidamente. E nós já estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Só antes, uma companheira falou aqui, ó, o companheiro Adriano Carneiro
falou, então, porte de drogas ilegal nunca foi crime? Não, é crime. Na lei de drogas de 2006 ou 2008, não sei, se não me engano, portar drogas para consumo próprio é um ato ilícito, no entanto, não tem pena de privativa de liberdade. Você tem um outro tipo de pena, né? Então, se você é um usuário de drogas, usar droga não é crime, né? O porte da droga que é o crime. Mas se você é um usuário, você não tem pena de privação de liberdade, você tem outro tipo de medida. Mas se você for considerado traficante, aí não. Então, mas agora o STF mexeu, aí ficou meio mais confuso ainda, né? Porque não é crime, segundo o STF, é descriminalizado portar até 40 gramas de maconha, porque o STF só fala de maconha, não fala das outras drogas. Não é crime, embora se você portar e for pego pela polícia, eles vão apreender essa droga, né? E você vai passar pelo mesmo se for até 40 gramas, pelo mesmo processo que já está na lei, que é ou curso, prestação de serviço comunitário, entre outras coisas. Então, se você é considerado um usuário, você não vai ser preso por ser usuário, por portar determinada quantidade. Agora, né? Bom, agora se você for classificado como traficante, porque veja, traficante agora se você tem 45 gramas, você já não é mais usuário, você é traficante. E a pena é de 6 até 15 anos de prisão. A pena brava, por causa de 5 gramas, hein? É uma coisa totalmente absurda, né? É uma completamente absurda. Bom, destacar a última notícia, só comentar brevemente a questão no Quênia. Então, um conjunto de manifestações tomou conta do Quênia nessa semana, principalmente na capital Nairobi, mas também se espalhou por vários locais do país, por conta de uma política do presidente do Quênia, que pretendia aumentar alguns impostos sobre consumo, né? Uma lei fiscal, e a população explodiu, né, digamos assim, contra essa política. Essa política visava garantir o pagamento da dívida externa, né, do Quênia, quer dizer, a dívida com os bancos internacionais, com o FMI, com o imperialismo, né, o roubo que o imperialismo realiza nesses países. É um governo de austeridade, né, e a população já estava extremamente com a corda no pescoço por conta de imposto, né? E esse foi o imposto derradeiro. O imposto, ele ia estar colocado principalmente sobre o combustível e alguns outros bens de consumo, que ia aumentar de preço. Quer dizer, mas logicamente que isso daí ia aumentar o preço generalizado, né? Ia gerar uma inflação no país já bastante pobre. Então começaram um conjunto de protestos, né? Inclusive esses protestos, o governo reagiu de maneira muito violenta, né? Algumas dezenas de pessoas já morreram, mais de 23 pessoas morreram nesses confrontos com a polícia. Os confrontos se deram em vários lugares. O William Ruto, que é o presidente, ele inclusive a situação foi tão crítica que ele já tirou o projeto do parlamento, né, que é o projeto a lei de aumento de impostos. Ele já tirou, falou que não vai mais colocar essa lei para votação. No entanto, os protestos não acabam, né? Os protestos continuam e agora, de maneira correta, né, exigem a retirada do presidente, né? Então, as pessoas saem nas ruas gritando fora o Tu, né, que ele deixe o governo do Quênia. Então, tá aí mais um caso de crise
na África, né, onde a gente está vendo um conjunto de governos que se levantaram contra o imperialismo, né, e isso daí está se espalhando também por toda a África, né, e está vendo aqui a manifestação da população contra a política de austeridade, de aumentar o imposto, né, para, inclusive, aumentar o imposto para pagar a dívida externa do país, né? Quer dizer, fazer o povo pagar ainda mais, né? Essa para sofrer ainda mais para pagar a dívida com os grandes bancos internacionais, uma dívida que é totalmente criminosa. Todo mundo sabe que essas dívidas são criminosas. Então, só destacar esse tema, os protestos ainda continuam. Ontem, né, teve protestos em vários lugares, né, e esses protestos são protagonizados aí principalmente pela juventude, né, a juventude que está à frente desses protestos. Então, nós vamos acompanhar os novos desenvolvimentos da questão no Quênia. Bom, companheiros, por hoje é isso. O programa vai ficando por aqui, né? Daqui a pouquinho você vai ter aí, aqui mesmo, na cotv.org.br, já manda para todo mundo o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. E o programa Tição volta na próxima semana, na quinta-feira, a partir das 18 horas. Eu vou ficando por aqui, já agradeço a participação de todo mundo que assistiu e a gente volta na próxima quinta. Até lá.